Olá, meus queridos pimpolhos, somos nós aqui outra vez, o chefão aqui outra vez, para terminar a correção da prova da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberaba, prova 2011 inverno. Então, vamos à luta, a terceira parte, a parte final da nossa prova. Vamos lá, olha aqui, questão 40, certo? O certo é que, se os marcos cronológicos com que os historiadores assinalam a evolução social e política dos povos, se não estribassem unicamente nos caracteres externos e formais dos fatos, mas refletissem a sua significação íntima, a independência brasileira seria antedatada de 14 anos e se contaria justamente na transferência da corte em 1808. Caio Prado Júnior, esse cara aqui foi um dos maiores historiadores brasileiros. Caio Prado Júnior, já falecido, tem uma obra monumental. O que ele está dizendo nessa questão 40 da nossa prova? Ele está afirmando o seguinte, que a independência do Brasil não fosse ela, ele usa uma expressão muito antiga, né? Estribasse, se a nossa história não se estribasse, não se prendesse unicamente a caracteres externos e formais, quando que deveríamos comemorar a nossa independência? No momento da transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Por quê? Esse é o acontecimento que marca a ruptura do pacto colonial entre Portugal e Brasil. É em 1808 que, na prática, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal. Tudo bem, pode até continuar a ter ligação com Portugal, mas colônia de Portugal não é mais. A partir de 1808, acontece aquilo que os autores chamam de inversão metropolitana. O Brasil passa a funcionar como a sede do Império e Portugal fica jogado às traças por conta da invasão francesa, por conta da invasão napoleônica. Como Portugal está sob ocupação estrangeira, a família real vem para o Brasil passa a funcionar como a metrópole. Essa condição de Brasil metrópole do Império Português, ela vai se consolidar com a formação do Reino Unido, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido em 1815. Por quê? Dom João confirma sua pretensão de permanecer no Brasil, de não voltar a Portugal. E aí, oficialmente, o Brasil deixa de ser colônia. Então, em 1815, com a elevação do Reino Unido, com a criação do Reino Unido, o Brasil deixa oficialmente de ser colônia. Em 1808, deixa de ser na prática. Em 1815, passa a ser Reino Unido e deixa de ser colônia de fato. Em 1822, o que se dá é a ruptura definitiva para evitar justamente a recolonização pretendida pela Revolução Liberal do Porto. Então, vamos à luta. O texto permite afirmar que é possível tomar a quebra do pacto colonial expressa na abertura dos portos às nações amigas como marco da independência. Perfeito! É exatamente isso, alternativa A. A quebra do pacto colonial, a abertura dos portos, marca o fim da situação de colônia em que o Brasil se encontrava até então. Perfeito! É o marco verdadeiro, digamos assim, do fim do período colonial. Não a independência em definitivo, não a ruptura definitiva, mas o fim da situação de colônia. Vamos ver as demais alternativas? Os fatos e as datas não são considerados importantes pelos historiadores, aspecto criticado pelo autor. Mais uma vez, meninos, nós voltamos àquele aspecto. O texto permite afirmar que nós queremos saber o que é que o texto está nos dizendo. Portanto, é mais uma questão de interpretação do que qualquer outra coisa. Por que eu digo isso para vocês? Porque, olha só, fatos e datas não são considerados aspecto criticado pelo autor. Há alguma crítica nesse sentido no texto? Então, se alguém marca essa afirmativa, marca essa alternativa, esse alguém provavelmente não leu o texto, não é possível, porque não há rigorosamente nada no texto que faça qualquer tipo de relação com essa
com essa alternativa B. Portanto, ela está errada. Houve várias disputas em torno do processo de independência e cada grupo tentou fazer valer seus interesses específicos. O texto fala algo a respeito de disputas dentro do processo de independência, de grupos políticos tentando puxar a brasa para o lado da sua sardinha. O texto fala de rivalidades internas? Não. O texto faz uma afirmação sobre a data do momento da independência, relacionando a independência com a vinda da família real portuguesa. Portanto, não há nada na alternativa C que seja correta. A transferência da corte, quando confrontada com o processo de independência, constitui-se num episódio histórico menor. É justamente o inverso do que o texto diz. O texto afirma que a transferência da corte é o fato fundamental. Portanto, é o inverso do que é correto. Nós temos que nos ater, nós temos que ficar atentos para não cometer deslizes como esse aqui no caso, que seria uma tremenda de uma bobagem, uma tremenda de uma falta de atenção. O desprezo pela cronologia é apontado como uma das causas das disputas em torno da independência do Brasil. Essa afirmativa é ridícula, né? Essa afirmativa é tola, portanto, é absolutamente desprezível, né? Aqui usa a expressão desprezo, então nós vamos falar, é uma afirmativa desprezível. Desprezo pela cronologia envolve disputa em torno da independência do Brasil. Imagina que tamanho de abobrinha, né? Portanto, a alternativa A é a nossa alternativa correta. Vamos lá, questão 41. Sobre a abolição da escravatura no Brasil, é correto afirmar que. Então, sobre a abolição da escravatura. Ó, tá bem definido. Abolição da escravatura. Aqui não tem texto. Aqui a pergunta é seca. Qualquer coisa sobre a abolição da escravatura pode ser a alternativa correta. Vamos dar uma olhada? Lembrar que a abolição da escravatura no Brasil foi um processo muito lento, controlado pela elite, e que quando finalmente ocorre em 1888, em 13 de maio de 1888, a abolição da escravatura não é bem a abolição da escravatura, é a assinatura do atestado de óbito da escravatura que já estava morta. Na prática, a escravatura já estava morta. O exército, na figura do Marechal Deodoro da Fonseca, inclusive, já tinha avisado, não vamos mais perseguir escravos. Exército brasileiro não é feitor de escravos. Portanto, com o fim da intervenção militar na perseguição aos escravos, praticamente as fugas se tornaram recorrentes. Além disso, havia uma crítica muito forte, um movimento abolicionista, tanto nacional quanto internacional. É bom lembrar, por exemplo, de figuras como Castro Alves, né? Navio negreiro, falando maldita seja a bandeira que tremula em teu mastro, criticando abertamente a escravatura, a manutenção da escravatura no Brasil, que atendia aos interesses apenas de certos setores da oligarquia rural, nem mais de toda a oligarquia rural em 1888, porque com a liberação da imigração subsidiada de europeus para o Brasil, a escravatura veio perdendo importância econômica frente à imigração europeia. Então, nem toda a elite agrária mais queria escravidão. Vamos dar uma olhada, então, no que é correto? Então, sobre a abolição. Foi acompanhada de uma política de distribuição de terras que garantiu ao ex-escravo a condição de pequeno proprietário. Isso é o que não aconteceu. O pobre do ex-escravo foi jogado em um mercado de trabalho para o qual ele não estava preparado. O pobre do ex-escravo, que era, em geral, um analfabeto, porque era proibido ensinar o escravo a ler e a escrever. O pobre do escravo, que é um operário, um trabalhador altamente desqualificado, é lançado num mercado que já está se saturando de imigrantes. Sobre ele pesa uma profunda preconceito, um profundo preconceito, pesa sobre ele um profundo racismo. E se eu tenho como fazendeiro que contratar um trabalhador assalariado, eu vou contratar um europeu. Então, muitas vezes, o ex-escravo nem permanece trabalhando no seu antigo local de trabalho. Ele não continua lá, porque ele vai ser mandado embora trocado por um trabalhador assalariado italiano, sobre o qual não pesa nenhum tipo de preconceito. O governo brasileiro, ao abolir a escravidão, se deu por satisfeito. Pronto, já fiz tudo o que os escravos
mereciam. Não tenho que cumprir mais rigorosamente nada. Portanto, os escravos são lançados a uma situação, muitas vezes, de penúria, uma situação, muitas vezes, de miséria profunda após a abolição da escravidão. Não há nenhuma política para garantir a inclusão social do ex-escravo na sociedade brasileira. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, eu realmente não conheço alguma colônia escravista aonde tenha ocorrido uma política de inclusão social após a abolição da escravatura. É lá o caso do Haiti, mas lá é totalmente diferente, né, gente? Lá houve uma revolta de escravos. Então, aqui no Brasil, não. A reforma agrária para o ex-escravo, de jeito nenhum. Resultou de negociações longas e difíceis com os senhores de engenho do Nordeste que exigiam pagamento de indenização. Na realidade, meninos, aqui há um detalhe interessante. Os grandes fazendeiros do Nordeste já tinham vendido seu plantel de escravos para o Sudeste, o chamado tráfico interno. Com a abolição do tráfico negreiro em 1850, milhares e milhares de escravos estão sendo enviados do Nordeste para o Sudeste. No momento da abolição da escravatura, isso é um fato que muitas vezes a gente não sabe. No momento da abolição da escravatura, o Nordeste já tinha uma quantidade ínfima de escravos. As regiões do Brasil que concentravam maior quantidade de escravos eram as regiões do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, Vale do Paraíba, e especificamente Vale do Paraíba. O Oeste Paulista não, já usa o imigrante italiano. Então, na realidade, quem mais resistiu à abolição e exigiu indenização, não receberam. Exigiram e não receberam. Quem mais brigou foram os fazendeiros do Rio de Janeiro e do Vale do Paraíba paulista. Tá, meninos? Lá no Nordeste, a escravidão já praticamente tinha desaparecido. Ainda, claro, existia, oficialmente ainda existia escravidão, mas o número de escravos estava muito reduzido. A ida de Dom Pedro para o exterior deu aos abolicionistas a chance de pressionar a princesa Isabel para assinar a Lei Áurea. Na verdade, não tem nada a ver com isso. A princesa Isabel é uma abolicionista convicta de muitos anos, ela não precisou ser pressionada para assinar a lei. Não é a ausência do Dom Pedro que hace, como se o gato sai e os ratos tomam conta. Não é a viagem de Dom Pedro que foi fato marcante para a abolição da escravatura. A realidade é que tem autor que diz que o Dom Pedro viajou para que a princesa Isabel assinasse a lei e assim ela adquirisse o prestígio de ter feito a abolição para facilitar a transição de poder dele para ela, para aumentar aí a popularidade da filha. Tá? Mas não é necessariamente relacionado com pressão, não tem rigorosamente nada a ver com isso. O impulso do movimento abolicionista nos centros urbanos, somado às crescentes fugas, foi fundamental para a adoção da lei. Perfeito. O impulso do movimento abolicionista nos centros urbanos, onde o movimento abolicionista se concentrava, e as fugas, porque o exército já não vai mais perseguir, porque o Deodoro da Fonseca já falou que o exército não é feitor de escravos. Então, o fato é que as bases de sustentação da escravidão já estavam arruinadas. Portanto, não tem mais como ela se manter. Mas é isso, a escravidão acabou porque ela não tinha mais condições de se manter. Se tivesse algum jeito de ainda ganhar um dinheirinho, com certeza teriam mantido a escravidão. E, por fim, expressou o desejo dos cafeicultores do Vale do Paraíba Paulista, que já haviam substituído o escravo pela mão de obra imigrante. É no Vale do Paraíba Paulista que não tinham feito essa substituição. O Vale do Paraíba ainda tem escravos. O Rio de Janeiro ainda tem escravos. Os fazendeiros que não têm escravos são os do Oeste Paulista. Tá, meninos? Então, isso aqui está errado. Lá, questão 42. Observe o cartaz datado de 1930, no qual o governo da Bahia oferece recompensa pela captura de Lampião. Olha aí, 50 contos de réis. O governo da Bahia premiará com 50 contos, 50 milhões, né? 50 milhões da época. O civil ou o militar que capturar ou entregar de qualquer modo quer dizer vivo ou morto, né? A polícia, o famigerado bandido Virgolino Ferreira, vulgo Lampião. Ó, já até mudou a forma da gente escrever essas palavras. Virgulino e é Lampião, né?
É aí a pergunta seca sobre o cangaço. Né? Aqui não tem que analisar cartaz não, hein, meninos? Aqui eles botam o cartaz só para dar aquele enrolation, só para fazer aí a entrada e depois cobra de você o seu conhecimento. Tá? Então, sobre o cangaço, é correto afirmar que os chefes dos bandos apresentavam-se como líderes religiosos e exploravam a boa-fé e a crença do sertanejo. Tá tudo errado. Aqui ele está tentando fazer você se confundir com as lideranças messiânicas, aquelas lideranças religiosas como o Antônio Conselheiro, como o Beato Zé Maria lá no sul do país, né? O Antônio Conselheiro no Nordeste, o Beato Zé Maria, o Beato João Maria lá no sul do Brasil. Então, os cangaceiros não têm relação com religião. Não é o Padre Cícero. O Lampião não é o Padre Cícero. Portanto, não façam confusão quanto a esse aspecto. Os cangaceiros eram protegidos pelos habitantes do sertão, pois roubavam dos ricos fazendeiros para ajudar os pobres e necessitados. Não se não, aqui ó, é Virgulino Ferreira, não é Virgulino Hood, não é Robin Virgulino. Não tem ninguém aqui roubando de rico para dar para pobre. Aqui não é Virgulino Guevara. Não se trata de um movimento socialista, não se trata de um movimento social. Aqui a gente chama isso de banditismo social, mas não há qualquer relação dos cangaceiros com distribuição de renda. Isso aqui, meninos, é um erro grave que se comete de achar que os cangaceiros eram beneficiados por serem bonzinhos. Isso é tolice, tá, meninos? Inclusive, vocês vão dar uma olhada aqui na alternativa C. Os bandos vendiam proteção para os fazendeiros com os quais construíam alianças e faziam-se respeitar pelo terror que impunham. Olha a inversão, né? Então, não roubavam dos ricos fazendeiros. Protegiam os ricos fazendeiros, com os quais construíam alianças, e esses ricos fazendeiros, também chamados de coiteiros, acoitavam, escondiam os cangaceiros em suas terras, ajudavam esses cangaceiros com suprimentos, vendiam suprimentos para os cangaceiros, e os fazendeiros muitas vezes se beneficiavam dos cangaceiros usando o cangaceiro para matar seu inimigo, usando o cangaceiro como jagunço para se livrar de seus adversários. Então, essa C é a alternativa correta. Tá? Os bandos vendiam proteção aos fazendeiros, faziam com eles alianças e se impunham pelo terror. É isso, não tem nada de Robin Hood nessa história. A prática de suborno impedia que as perseguições policiais tivessem êxito, o que obrigou o governo federal a recorrer ao exército. Não é bem por aí. A gente sabe que suborno é uma praga no Brasil, mas na verdade o Lampião e os bandos de cangaceiros eles foram perseguidos pelas chamadas volantes policiais, que eram grupos de policiais cuja função estava ali justamente em se mover pelo interior do sertão em busca dos cangaceiros. O problema é que os cangaceiros eram protegidos pelos grandes fazendeiros. Aí fica difícil realmente para a polícia confrontar o poder dos grandes fazendeiros. Foram ações militares do exército que eliminaram os cangaceiros, ação da polícia. A igreja, com sua política de proteção aos desfavorecidos, foi uma importante aliada do cangaço, pois acobertava membros dos bandos. Olha aí de novo aquela questão do Robin Hood, né? O Lampião tipo um Zorro, né? Igual o Zorro, protegendo os pobres, se aliando com ele. Não. Quando o Padim Cisso precisou do Lampião para enfrentar a Coluna Prestes, até chamou o Lampião lá em Juazeiro, recebeu o Lampião, depois nunca mais quis saber. Então, a igreja no Nordeste desse período não tem política de proteção aos desfavorecidos, isso aqui não é teologia da libertação, não foi aliada do cangaço, nem acobertava membros dos bandos. Quem acoberta são os ricos fazendeiros com os quais eles fazem alianças, portanto, está aí a alternativa C. Questão 43. A década de 1980 é comumente referida como a década perdida. No Brasil, ela pode ser caracterizada. Que história é essa de década perdida? Meninos, tem que entender. A década de 1980 é a década da estagflação. É uma combinação de estagnação do crescimento econômico com inflação descontrolada. O que está acontecendo? Acabou de acabar, né? Acabou de terminar a ditadura militar
com a eleição de Tancredo Neves em 1985. Tancredo morreu, assume o Sarney. Qual que é o quadro que nós vivemos? Em 1980, segundo choque do petróleo. A balança comercial do Brasil vai para o brejo, o governo militar já perdeu o controle da inflação, já perdeu o controle sobre os juros da dívida externa, o país está à beira do colapso. Milagre brasileiro agora. Agora o milagre é sobreviver. Agora o milagre é não passar fome no Brasil desse período. Daí ser chamado de década perdida. É o fim da ditadura e o início do primeiro governo civil, que é o governo do Sarney. O Sarney está aí até hoje, né, meninos? Então, nesse período, essa combinação de não crescimento com inflação, período da estagflação, faz com que o índice de crescimento do Brasil seja negativo. O Brasil encolheu na década de 1980. Só quem viveu a década de 1980 é que tem ideia do caos que vivia o país, da hiperinflação, do absurdo que era a situação econômica do país, herança direta da ditadura militar. Então vamos ver o que é que caracteriza a década de 1980? Então, são 10 anos, né, meninos? Eles podem falar muita coisa aqui. Pelos desafios políticos enfrentados e que não foram resolvidos pela ditadura militar que seguia em vigor. Falso. Falso por quê? Porque a ditadura militar ela acabou com a eleição do Tancredo Neves. Ainda não foi uma eleição democrática, mas já foi uma eleição, digamos assim, com grande adesão popular, porque o Tancredo era o candidato da oposição, foi o primeiro governo civil pós-ditadura militar em 21 anos. Ele ficou doente, ele morreu. Quem acabou assumindo foi o Sarney, mas a ditadura militar acabou na década de 1980. Portanto, ela não segue em vigor. Pela inflação e pelos vários planos econômicos fracassados que comprometeram o desempenho do país. Perfeito. Sarney sobe ao poder e já baixa o tal do plano cruzado. Depois vem plano verão, plano Bresser, aí assume o Collor sobe ao poder em 1990, já vem com o plano Collor. É um plano furado atrás do outro. É negócio de congelamento de preço, é negócio depois confisco de poupança pelo Collor em 1990, né? 1990 ainda é década de 1980. Então, foi um período de inúmeras tentativas e todas fracassadas. Planejou-se como nunca, resolveu-se como sempre. Resolveu nada. Ah, meninos, então é isso aí. Inflação descontrolada e um monte de plano econômico fracassado. O principal deles, o mais conhecido deles, o tal do plano cruzado, que aboliu o cruzeiro, cortou 3 zeros na moeda, criou o cruzado e implantou um tabelamento de preços. Ah, meninos, deu em nada. O tiro saiu pela culatra e saiu pelo menos uns 10 tiros pela culatra. Pelo aumento do preço do barril do petróleo, que acabou comprometendo os resultados positivos do PIB, na década em si, apesar da crise do petróleo, da segunda crise em 1980, a década em si não é marcada pelo aumento do preço do barril. A década marcada pelo aumento do preço do barril foi a década de 70. Tá? Então, a década de 80 não tem essa característica de aumento do preço do barril do petróleo. Pela abertura do mercado nacional para o capital externo, está errado. Quem abriu o mercado nacional para o capital externo foi o Collor. Então, a partir de 1990, tá? Acarretou dificuldades sérias para a indústria nacional? Não. Nessa época, na época do governo Sarney, na época da ditadura militar, estavam proibidas importações. Por exemplo, automóveis só fabricados no Brasil. Moto, só fabricado. Computador, só fabricado no Brasil. Não tinha, quer dizer, essas coisas, o que existia aqui no Brasil era tudo pré-histórico, né, meninos? Então, não, na década de 80 ainda não. Abertura para o mercado externo, globalização, neoliberalismo, 1990 para frente. Pela queda da produção agrícola, sobretudo no Nordeste, cujas safras foram comprometidas por desastres climáticos. Na realidade, apesar de todos os problemas envolvendo o Nordeste, não é isso que caracteriza a década de 1980. Não é isso que compromete a economia brasileira nesse período, apesar das dificuldades enfrentadas pelo Nordeste. Não foi por isso que o Brasil
ficou naquele buraco em que ele estava. Tá, meninos? Portanto, a alternativa B é a alternativa correta. Vamos à última questão. Leia o trecho abaixo da obra Morte e Vida Severina, publicado em 1956 pelo poeta João Cabral de Melo Neto. Então, vamos lá. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a cota menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. Viverás e para sempre na terra que aqui aforas, e terra, enfim, tua roça. E terás, enfim, tua roça. Depois de morto, né? Então tá aí, ó. Fala do quê? Do latifúndio, fala da terra que querias ver dividida. Então, o João Cabral está dizendo isso, ó. O camponês morre e vai para a cova, é a única vez na vida que ele ganha um pedacinho de terra, né? Ele está fazendo essa crítica à má distribuição de terra no Brasil. Então, o poeta faz referência ao quê? A questão da distribuição de terra, da má distribuição. A morte, o poeta faz referência ao quê? A morte que a todos atinge de forma indistinta. Não adianta reclamar da morte, né, meninos? Todo mundo vai morrer mesmo. Agora, não é disso que ele está falando, não. Aos problemas que envolvem a distribuição de terras no Brasil? Perfeitamente. Alternativa B. O problema discutido aqui não é a morte, não é a questão de ir para a cova, não é a questão do. A questão aqui é a má distribuição de terra. Então, portanto, alternativa B. A política que visa diminuir a distância entre ricos e pobres. Não está falando disso, né? Ele está reclamando da ausência disso, aliás. Ao direito da propriedade consagrado pela Constituição, alguém viu aqui alguma referência à Constituição, né? Nossa, aos resultados positivos do programa de reforma agrária. Quem marcar essa aí não leu o texto, né, meninos? O cara está morrendo, a parte que cabe ao latifúndio dele é a cova, né? Então, portanto, não se trata de resultado positivo de reforma agrária, da ausência da reforma agrária. Portanto, a alternativa B. Meus queridos alunos, meus amigos, minhas amigas, estamos então encerrando essa prova. Um abraço gigantesco do Jefão para vocês e até a próxima.